Gente, isso aqui é uma palestra que eu fiz algumas vezes para plateias do setor, né, sobre ética no jornalismo. A coisa já tem uns 20 anos para trás, né? Mas, relendo hoje, eu vi que ela dá um bom panorama, um bom parâmetro para a gente ver como mudou o mundo e o Brasil, especialmente, nesses últimos 20 anos. Vamos lá. O título era Informação, Domínio, Poder e Ética. A palavra ética vem do grego, ethos, que significa costume ou modo habitual de conduta. Trabalhada pela filosofia, ela passou a traduzir um conceito mais amplo que se refere ao esforço de pensar sistemática e cientificamente, na medida em que isso é possível, os nossos atos voluntários e definir o que é que torna as nossas escolhas certas ou erradas e lhes dá uma qualidade moral definida. A ética procura, entre os atos que nós podemos escolher como praticar, quais os que são bons e quais os que são maus, pelos resultados que eles produzem. A ética, portanto, não fala de coisas que são, mas sim de coisas que deveriam ser, da conduta certa ou errada do homem em cada situação que se apresenta. Em outras palavras, da conduta moral dos homens. Assim, ela não define nada fechado ou incontornável, mas sim objetivos a perseguir. A partir de um limite mais ou menos consensual, o peso relativo do componente ético no rol de preocupações de um jornal e o sentido em que essa força atua dentro de uma redação, assim como acontece com os indivíduos, está ligado à sua cultura interna, que se confunde e é consequência da sua própria história. Falando-se do Brasil, pelo menos até meados deste século, que era o passado, né, o mais comum era que o diretor proprietário do jornal fosse um jornalista. Hoje, dado o tamanho do investimento necessário para a criação e operação de um jornal, ou mesmo por uma questão de sucessão no comando das empresas, o mais comum é que a liderança dos jornais seja exercida por homens de negócios. Não se trata aqui de fazer julgamentos de valor sobre a ética jornalística ou a ética empresarial. Nenhuma é melhor ou pior que a outra. Apenas elas são diferentes e se aplicam a atividades diferentes. Dou um exemplo. Uma fábrica de biscoitos tem compromissos éticos e de responsabilidade no tocante aos ingredientes e à higiene, além daqueles que dizem respeito às relações de trabalho. Para além disso, o produto não sofre qualquer injunção de ordem moral. Um órgão de comunicação é diferente. Ao informar, ao selecionar e relacionar informações, ao interferir no destino dos indivíduos, ao reivindicar o direito de violar a privacidade dos detentores do poder político, ele atua e também exerce poder sobre a sociedade que procura representar. A empresa que fabrica um jornal, portanto, só tem compromissos subjetivos. A natureza do seu produto é cultural. Sua atuação situa-se no terreno institucional e os seus processos são puramente intelectuais. Se há uma ética de negócios menos exigente e uma ética de poder mais exigente, é preciso lembrar que os órgãos de comunicação são negócios que também trazem poder político. E é nesse sentido que se pode afirmar que os valores que regem a linha de montagem dos jornais são diferentes daqueles aplicados na fabricação de biscoitos. Não se trata de discutir qual ética é melhor ou pior, mas de reconhecer que para atividades de natureza diferentes são necessários códigos de ética diferentes, ou pelo menos uma dosagem diferente na aplicação de múltiplos códigos de ética. De minha parte, a observação empírica de toda uma vida dedicada à profissão me sugere que o peso dessa herança cultural é decisivo
e exerce pressões positivas por um lado e negativas por outro. Nos jornais que nasceram a partir de um impulso cultural e idealista, que nasceram a partir da formulação de uma crítica fundamentalmente ética do uso do poder político pelo grupo dominante num determinado momento histórico, a preocupação com a ética do poder é, por assim dizer, inata. Desdobra-se naturalmente para uma preocupação ética com o uso do poder da imprensa, que tende a ser dominante sobre a ética de negócios. Mas nos jornais que nasceram a partir de um impulso puramente empresarial, a marca do homem de negócios, que sem treinamento profissional, psicológico e cultural para lidar com essa ética do poder, assume o comando de uma instituição jornalística, tende a ser dominante. E nesses casos, o perigo é deixar que os interesses comerciais, de circulação, de marketing ou outros piores e menos confessáveis comprometam o comportamento editorial do jornal. É necessário um esforço supremo de adaptação para que uma ética do poder tome o seu devido lugar nessas empresas. Essa adaptação pode acontecer por dois caminhos: ou pela compreensão do empresário jornalista das particularidades da atividade em que ele se envolveu e do valor do componente ético para a consolidação de um grande jornal, ainda que tenha partido para ela como meio e não como fim, né, que leva a contratar um profissional para comandar o processo na redação e a dar a esse profissional a suficiente autonomia decisória. No caso do Brasil, cabe acrescentar, foram muito menos frequentes que nos Estados Unidos, por exemplo, os casos de empresários altamente especializados que se dedicaram ao ramo das comunicações como seu principal negócio, levando em conta que essa atividade requeria a incorporação de uma ética específica, cuja implantação era deixada a cargo de profissionais. Aqui foram muito mais comuns os casos de homens de negócio, entre aspas, que, sentindo as oportunidades de uma cultura política fortemente clientelística, aproveitaram os vícios do sistema para criar jornais e outros órgãos de comunicação exclusivamente para usá-los como instrumentos de pressão para a obtenção de privilégios e para pô-los a serviço dos seus outros negócios. Mas seja como for, gente, uma coisa é clara para quem está nesse métier. Exatamente por tudo que ficou dito, ao contrário do que acontece com outros tipos de negócio, o destino de um jornal não concerne apenas aos seus proprietários, mas a toda a sociedade que ele representa e sobre a qual ele atua. E é essa sociedade, representada pelos leitores, quem mais cobra o comportamento ético da imprensa, ainda que não saiba formular tudo isso com tanta sofisticação. Não é preciso lembrar para essa plateia que, entre as funções da imprensa, a principal é a de atuar como força neutralizadora do poder político. E assim, a detenção dos órgãos de comunicação pelo poder político invalida a sua própria razão de ser. E isso elimina a solução, entre aspas, da fiscalização do comportamento ético da mídia pelo Estado ou por alguma entidade por ele indicada, que deságua inevitavelmente na censura. Portanto, gente, continua sendo essencial que, para cumprir a sua principal função, a imprensa esteja nas mãos de particulares. Dos males é este o menor, mas também é preciso que essas mãos estejam compromissadas com uma escala de valores distinta das demais corporações da sociedade capitalista. Bom, nós definimos o que é ética e como ela atua sobre cada órgão de comunicação segundo a sua herança cultural. Cada empresa de comunicação carrega a sua, e voluntária ou involuntariamente a faz bem visível nos veículos através dos quais ela se expressa. E esse é certamente um dos fatores preponderantes da sua eleição pelos leitores. E sendo assim, é certo que os leitores que escolhem um veículo de comunicação cobram-lhe a coerência com o comportamento ético que está na base da sua identificação com ele.
cabe à pessoa encarregada do comando editorial de um órgão de comunicação, né, e no caso de empresas conscientes do peso desse valor, também a corporação como um todo, zelar pela manutenção desses princípios. E isso ocorrerá de forma mais ou menos natural e espontânea, quanto mais esses princípios fizerem parte da herança cultural da empresa e estiverem incorporados pela pessoa encarregada das decisões editoriais finais. Mas também pode ser implantada em empresas menos familiarizadas com esse tipo de cultura, mediante a confecção de códigos de ética, né, ou a emulação de experiências alheias, ou ainda pela submissão aos sinais emitidos pelo público, que sempre tem meios de mostrar o seu grau de tolerância para essa questão. Essa é, em resumo, gente, a parte teórica da questão. Na prática, ela é bem mais difícil. Primeiro porque tem uma zona cinzenta, mais ou menos ampla, na definição do que é ético e do que não é ético em matéria de uso do poder da imprensa. E segundo, porque os jornalistas são pessoas e, como tal, suscetíveis à corrupção pelo poder, que, como lembrou Lord Acton, é a única força capaz de corromper totalmente. O jornalista, segundo uma definição corrente, é o intermediário da sociedade. Ele tem o poder de transformar em fato público o mero acontecimento que entre quatro paredes não produziria efeitos. Ele sabe que ao redigir uma nota de 3 linhas, ele pode estar destruindo uma reputação e uma vida. Ele, trabalhando nos bastidores da informação, ele consegue avaliar logo a força que ele tem. Nessa condição, ele passa a ser endeusado por aqueles que procuram o poder e abominado por aqueles que já chegaram ao poder. E seja o que for que sentem esses personagens, nenhum nem outro vai deixar de tentar cabalá-lo e adulá-lo. É por esta uma das brechas por onde se abre um vasto campo para a corrupção moral ou material do jornalista. Na outra ponta, as sociedades democráticas sabem o quanto precisam da imprensa e, por isso, toleram os inconvenientes que ela traz e os abusos que ela pratica como males menores do que os que lhe acarretariam a censura e a ignorância a respeito da vida e dos atos dos que controlam o poder político. A vigilância externa sobre a imprensa seria, portanto, pior emenda que o soneto. E, como nós lembramos acima, eliminaria a principal função da imprensa, que é a de ser a força neutralizadora do poder político. Resta, portanto, como instrumento de saneamento dos vícios da imprensa, promover um revigoramento geral do senso de responsabilidade, que deve ser institucionalizado pela criação de códigos de ética de conhecimento mais geral possível, campo em que o Brasil está mais atrasado do que todos os outros países com imprensa forte. O Brasil, aliás, engatinha no campo da ética em quase todos os níveis de atividade. E isso torna ainda mais complicada a tarefa de espalhar esses conceitos na atividade jornalística. Porque, afinal de contas, o jornalista não é nem pior nem melhor que o seu patrão ou que os seus governantes. E fica difícil, num país de costumes tão elásticos quanto o Brasil, não parecer mais realista que o rei, ou até mesmo quixotesco, ao exigir de uma redação padrões de comportamento ético mais rigorosos que os praticados pela sociedade que ela de alguma forma representa. Ainda assim, isso é um imperativo, mesmo no Brasil. Por mais tolerante que seja a média da população e do público leitor em suas práticas pessoais, do ponto de vista ético, elas se dão em ambientes restritos, né? E, no mais das vezes, produzem efeitos também restritos. Mas os jornalistas são seres em permanente exposição. Os deslizes deles são, portanto, muito mais visíveis e chocantes. E uma vez que a multiplicação exponencial do que eles dizem e escrevem empresta também um caráter educativo a tudo isso,
tanto no sentido positivo quanto no sentido negativo que essa palavra pode ter. O historiador e jornalista inglês Paul Johnson, né, que foi editor da revista famosíssima The Spectator, que existe até hoje, mas era um ícone do jornalismo daquela época, identificou a propósito aquilo que chamou dos 7 pecados capitais da imprensa, num artigo memorável para Spectator, né, que serviu de mote para a primeira série de reportagens sobre esse assunto feita no Brasil, né, em que o Jornal da Tarde abria o debate sobre ética na imprensa para o grande público em março de 1993, entrevistando os diretores de redação dos maiores jornais de São Paulo, do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul, e os personagens públicos que, com ou sem motivo que o justificasse, do ponto de vista ético, foram alvo de grandes campanhas da imprensa. Eu passo a citar o Paul Johnson. O primeiro pecado capital da imprensa é a distorção. Não se trata da mentira, porque a publicação de material que se sabe falso é rara, enquanto a distorção, deliberada ou inadvertida, é muito comum. Ela pode ocorrer pela seleção tendenciosa dos fatos, pela edição inescrupulosa, particularmente de filmes e documentários de televisão, pela supressão deliberada de matizes e qualificações, pelo entusiasmo mal colocado ou pela crítica injustificada. O Paul Johnson propunha como solução para esse problema que se transponha da ciência para o jornalismo a lei da prova científica de Karl Popper. Deve-se buscar com o mesmo empenho as evidências que provem e as evidências que desmintam o fato, a denúncia ou a hipótese que o jornalista pensa ter em mãos. O segundo pecado é o culto das falsas imagens. Este se aplica principalmente ao jornalismo de televisão, onde se permite que a imagem dite a forma e o sentido da notícia, ou até que determine se a notícia vai entrar na programação ou não. Essa forma de falsidade jornalística prende-se ao axioma de que o espectador se aborrece facilmente e deve ser preso por imagens fortes e de preferência violentas, e que as palavras são secundárias. Com isso, segue-se que a notícia sem imagem, qualquer que seja a sua importância, é tratada como se não tivesse acontecido. Os jornais também criam falsas imagens quando criam imagens estereotipadas, com os bons de um lado e os maus do outro, o que distorce totalmente a realidade que é absorvida pelo público. O terceiro pecado é a invasão de privacidade. Segundo o Paul Johnson, ele é o mais pernicioso e o que mais acontece, o que mais crescia naqueles dias. Escutas telefônicas, dizia ele. Isso foi logo depois de um caso famoso em que um jornalista fuçava o lixo do Palácio Real. Escutas telefônicas, lentes telescópicas, espionagem eletrônica, pesquisa em latas de lixo, tudo pode ser instrumento para o roubo da privacidade, seja de políticos, seja de artistas, seja de personalidades em geral. O Johnson argumenta que existe uma diferença bastante nítida entre o que é interessante para o público e o que é de interesse público, e que na esmagadora maioria dos casos essa diferença é nitidamente perceptível para qualquer editor. Pessoalmente, eu passei por um caso agudo de dúvida a esse respeito quando começaram as denúncias do Pedro Collor contra o seu irmão presidente, muitas das quais tinham claro caráter pessoal e privado, mas com óbvia influência no personagem público. Mas essa questão fica para o debate com a plateia. Eu estava em cima desses acontecimentos, né, do impeachment do Collor e tal. O quarto pecado é o assassinato de personagem, que se confunde com o anterior. A imprensa, segundo o Paul Johnson, sempre foi usada para esse propósito inescrupuloso. As vinganças pessoais com recurso à arma da imprensa são, por assim dizer, tradicionais.
hoje vão se reduzindo em função das exigências do público que detecta e condena essas práticas, mas ainda ocorrem, e quando ocorrem, são simples casos de assassinato pela mídia. Eu diria que hoje esse é o principal pecado da imprensa de hoje. O quinto pecado, voltando ao Paul Johnson, é a exploração do sexo para aumentar a circulação. Segundo ele, os jornais têm explorado a obscenidade desde o século XVIII, mas nunca de modo tão sistemático e ostentatório como a mídia em geral faz hoje, com o único propósito de aumentar as vendas e a audiência, tanto nos pasquins mais explícita quanto nos produtos para públicos mais sofisticados, mais disfarçada. A obscenidade é uma presença crescente. Naquele momento era verdade. Muitos editores se preocupam em saber se esse tipo de exploração vai lhes acarretar sanções legais, mas quase nenhum pensa no possível efeito corruptor desse uso para os leitores e para os espectadores. O sexto pecado, também ligado ao anterior, é o envenenamento da mente das crianças, pelo que elas veem, escutam e leem. Hoje está, depois da internet, né? Esse deixa os pais no dilema de privar as crianças de informação ou deixá-las sujeitas a tudo que os donos de TVs, rádios e jornais decidem despejar sobre elas, já que não há como fiscalizar isso em casa. Ele considera irrisórias medidas como as restrições de horário de transmissão. A única solução, diz ele, teria de vir de uma iniciativa dos próprios responsáveis pela programação ou de uma ação coordenada de boicote dos patrocinadores. O sétimo pecado é o abuso do enorme poder que a mídia tem. Além de todos os outros males que ela pode causar pelos expedientes descritos acima, ela pode começar guerras, derrubar governos, influenciar eleições e, pior que isso, alterar comportamentos e atitudes do público. Hoje, todos os proprietários de meios de comunicação têm consciência dos poderes que exercem e da natureza corruptora desses poderes. O exercício a longo prazo de um grande poder tende a produzir uma vulgarização da sensibilidade moral e uma abordagem descuidada e temerária das decisões mais importantes. Portanto, esse último pecado abrange, em certo sentido, todos os outros. E aí, gente, ele parte para a segunda parte, né? É fácil apontar os pecados, mas como é que a gente pode corrigir esses pecados? É possível impor a correção desses erros por um órgão do governo, né, ou escolhido pelo governo? A resposta, obviamente, é não. Uma mídia mais ética não pode ser conseguida pela mera legislação e nem como fruto de intimidação. O máximo que se pode fazer, desde que se queira preservar o lado positivo da mídia, aquele que justifica sua existência como força neutralizadora do poder político, ele repete, né, é apontar o caminho a seguir, que pode ser resumido em 10 mandamentos. Você vê que esse raciocínio está atualíssimo. Primeiro, o jornalista deve ter o desejo obsessivo de descobrir e contar a verdade, por mais evasiva e por menos evidente que ela seja. Segundo, os jornalistas devem pensar nas consequências do que eles dizem. Notícias sobre um tumulto podem conduzir a outro tumulto? Matérias sobre drogas podem estimular o seu consumo? Terceiro mandamento: contar a verdade não é o bastante. Pode ser perigoso sem um julgamento informado. Há situações em que a coisa mais ética a fazer é não divulgá-la. É preciso acumular experiência no trabalho com a informação e cultivar a vontade de se autoaperfeiçoar ao longo de toda a vida para enfrentar esse tipo de desafio
e até para sentir quando é que ele se apresenta. Quarto mandamento: os jornalistas devem possuir o impulso de educar, o impulso missionário. Não deve se contentar em dizer ao público o que ele quer saber, mas também e principalmente, ter a coragem de lhe dizer o que ele deveria e precisaria saber, mesmo que não goste disso. É o mesmo dilema do estadista, gente, sempre tentado pela demagogia. Quinto mandamento, os que dirigem meios de comunicação devem distinguir opinião pública de opinião popular. Não se tornar cativos da emoção das massas, que não passam de modas e não são necessidades genuínas do público. Evitar o diálogo emocional com o público. Sexto mandamento: é preciso disposição para liderar. O poder requer responsabilidade, e responsabilidade significa liderança. Um jornal deve ter coragem de dar aos seus leitores notícias que eles não querem e até pedir-lhe que faça coisas impopulares. E isso exige demonstrar coragem. Sétimo mandamento: outra forma de mostrar esse tipo de coragem é dar prioridade à sua própria consciência para decidir sobre se vai ou não vai publicar alguma coisa, em vez de se deixar pautar apenas pela concorrência e pelo desejo do furo. Essa é a virtude que mais falta na mídia. Oitavo mandamento: é a disposição de admitir os erros, os próprios erros. A livre admissão do erro é a melhor prova de senso de honra. Nono mandamento: é a busca da equidade geral. Jornais justos, diz o Paul Johnson, chamam a atenção a quilômetros de distância porque são raros. Uma das traduções práticas disso é a abertura para ver e para admitir o ponto de vista dos outros. Décimo mandamento: respeitar e honrar as palavras. Elas são inseparáveis da verdade. Inflacionar o valor das palavras, torná-las cinzentas pelo uso impreciso, enfraquecê-las pela excessiva adjetivação, é comprometer o instrumento básico da civilização, é contribuir para a construção de Babel. Essa aí não precisamos nem lembrar, Foi nisso que o PT transformou o Brasil, subvertendo todo o sentido de todas as palavras e de todos os conceitos. E nesse momento eu encerrava a parte discursiva da palestra e abria para o debate, Como eram plateias de jornalistas, então aí se esmiuçavam as possibilidades e as não possibilidades de cada um desses mandamentos, E é isso aí, gente. Eu acho que dá um panorama razoável do quanto mudou o mundo depois que a imprensa degringolou.